Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí com mais um vídeo, seguindo aí o que a gente estava falando sobre a discussão, né, poder, política e Estado. Então, na aula passada a gente viu algumas formas aí de poder. A gente viu que o poder, em muitos casos, ele se concentra no Estado. E aí, grande parte do século XX, a lógica era tomar o poder. Então os partidos disputavam o poder a todo momento para se chegar ao poder com os partidos políticos. Vimos uma concepção do Foucault que fala da dissolução do poder. O poder hoje, de acordo com Foucault, está em todos os lugares. E hoje a gente vai falar um pouquinho dos estados, né? Qual que é o ideal de poder hoje? Que compartilham aí alguns estados espalhados aí pelo mundo. Então, essa é a discussão da aula de hoje, tá? Qual é o ideal de poder? O que seria um estado ideal, tá? Então, a ideia é essa. Bom, pessoal, a gente sabe que hoje, né, a ideia ideal que se tem de poder e de um estado é um estado democrático liberal. Um Estado democrático liberal. Todos sabemos que pós Segunda Guerra Mundial, vocês devem saber, já devem ter ouvido falar, que pós a Segunda Guerra Mundial, né, pós 8 de maio de 1945, quando acaba a guerra na frente ocidental, na parte ocidental, e depois aí, propriamente, né, do 6 e 9 de agosto de 1945, quando se joga a bomba em Hiroshima e Nagasaki, né, a bomba atômica, e inicia-se uma nova ordem. Essa nova ordem, pessoal, é a ordem da Guerra Fria. O mundo ele passa a se dividir em dois blocos, né, o bloco dos países socialistas de um lado e o dos capitalistas do outro lado. Isso vai permanecer por um bom tempo, tá? Então, desde aí do final então dos anos 40 até mais ou menos 1989, que é quando começam os países aí chamados ditos comunistas, né, que encabeçavam o lado socialista, começam a se enfraquecer e o comunismo, né, os regimes de caráter socialista começam a perder força nesse cenário internacional. Então o que vai acontecer, pessoal? Vamos analisar quando então a democracia dita liberal ela começa a avançar pelo mundo aí. E a gente verifica que a democracia liberal ela começa a avançar pelo mundo a partir dos anos 80, do final dos anos 80. Então, por quê? Está relacionado justamente com a crise do sistema socialista da União Soviética, dos países do leste europeu, e dessa forma, então, a democracia dita liberal, burguesa, vai começar a avançar no mundo. Então, nos anos 80, a gente tem aí um avanço desse sistema liberal, da democracia liberal, em vários países, né, da América Latina. O Chile, a Bolívia, a Argentina, o Brasil, países esses, certo, que haviam passado por um processo de militarização. Haviam tido no passado, nos anos 70, nos anos 60, regimes de caráter autoritário, ditatorial. Então, nos anos 80, esses regimes se enfraquecem e abrem espaço para regimes mais democráticos, né? No caso, a democracia liberal. A África também é um continente, tá, que a gente vai observar ali naquele continente vários países também seguindo esse lado da democracia liberal, como por exemplo Benin, Gana, Moçambique, África do Sul. Então a democracia, percebe, ela passa a partir dos anos 80 a se espalhar pelo mundo, o sistema democrático liberal aí, burguês que a gente chama, com o parlamento, com a escolha de um presidente, com a escolha de um primeiro-ministro, com flerte aos direitos humanos. Certo? E hoje, pessoal, no século XXI, as democracias elas são o padrão
para que um governo, para que um país tenha a sua legitimidade política. Tá? Então, é isso. Então é necessário hoje, é como se fosse um selo, tá? Que começa a pairar, né? Começa a ter o mundo aí, o mundo todo. Bom, então, como eu estava falando para vocês, né? A partir de 1989 é que os regimes socialistas eles começam a perder espaço, a União Soviética ela degringola, os países do leste europeu vão se enfraquecer, a própria China, que hoje ainda é considerada aí um país de caráter socialista, ela vai ter lá vários protestos, né, tem aqueles famosos protestos, né, em 1989 na Praça da Paz Celestial. Enfim, então a gente percebe um movimento em prol a essas democracias liberais, tá? E países até mesmo como o Afeganistão, com tradição autoritária, tá? A partir de 2002, com o avanço, né? Com o avanço das tropas americanas, com uma proteção americana, buscam também um regime de caráter democrático liberal. Países aí que a gente chama de asiáticos autoritários, como a Birmânia, a Indonésia, a Malásia, também a gente pode perceber um avanço dessas democracias liberais. No entanto, pessoal, a gente tem que levantar a discussão e perceber que essas democracias, ou aporte dessas democracias liberais, elas não são de caráter inevitável. Tá? E essa é a ideia, né, que a gente tem que ter hoje. Né? Apesar do avanço dos regimes democráticos liberais pelo mundo inteiro, inclusive nas regiões aí mais autoritárias do globo, em regiões mais autoritárias do globo, a gente não pode esquecer que esses regimes, né, que o caminhar para a democracia não é algo inevitável. Tá? Pode ser que não seja algo, pode ser que não seja completo, essa é a ideia. Tá? Então, por exemplo, qual que é o exemplo que a gente tem? Países como o Irã, que apesar do Irã, a partir de 97, ser governado por um líder mais popular, mais democrático, né, o Mohammad Khatami, o que vai acontecer em 2005? O Irã vai ser presidido por um conservador religioso, né, que é o Mahmoud Ahmadinejad. Então os conservadores retomam o poder no Irã em 2005. A gente pode falar da Venezuela, um país aqui da América Latina que tem no poder um líder. Desde 1999 tem o Chávez, e depois quando o Chávez morre, assume aí o Maduro, Nicolás Maduro, que é um país então, portanto, onde a democracia ela não está de todo estabilizada. A gente tem o próprio Brasil, um país que nos anos 60 e 70 viveu um regime militar, um regime de exceção, onde pessoas foram censuradas, onde pessoas foram perseguidas, torturadas. Havia muita censura. O Brasil saiu desse processo a partir dos anos 80, se instalou uma democracia liberal aqui no Brasil, com eleições livres a partir de 1989, com a eleição do Collor, do Fernando Henrique, os dois governos do Lula, um governo e meio da Dilma. Só que agora a gente está vendo uma guinada, né, a partir de 2017, de 2018 para cá, a gente viu uma guinada ao conservadorismo religioso. Tá? Então é justamente isso, pessoal. A gente vê que isso aconteceu no mundo e vem acontecendo no mundo dos anos 80 para cá. Muitos países conseguiram atingir um nível de democracia estável, como alguns países da antiga União Soviética. No entanto, esse caminhar para a democracia não é algo plenamente estabelecido. Outros países, como por exemplo, já dei alguns exemplos para vocês, Brasil, Irã,
Afeganistão, Rússia, tem sérios problemas ainda no estabelecimento dessa forma de governo que é vista ainda hoje como um padrão, uma necessidade aí global. Bem, pessoal, então eu espero ter ajudado aí vocês, tá? A gente vai caminhar nessa discussão. Esperem aí pela próxima aula. Grande abraço, pessoal, muito obrigado. Curte o vídeo, se inscreve no canal e dá joinha aí, tá bom? Compartilha. Tchau, pessoal, muito obrigado, valeu!